Olá, eu sou a professora Albina. Vamos agora aproveitar esse conceito de velocidade para trabalhar os conceitos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. É um assunto que confunde muito a maioria dos alunos, então vamos tentar usar a velocidade do som, que é um tema que está sendo abordado numa construção do tubofone. Estamos nesse momento cercando de várias questões envolvendo esse tema e usando esse mesmo tema e experimentando em questões, o aluno poderá fixar mais facilmente os conceitos de diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos ao exemplo da velocidade do som. O som, de acordo com a localização da tua cidade, ela pode sofrer alguma variação. Estou usando aqui uma velocidade do som, aproximadamente 342 metros por segundo. A velocidade é uma razão entre a distância percorrida, certo? Ou de um carro, no caso aqui é do som, a distância que o som percorre na atmosfera e embaixo o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Então, quando eu digo que a velocidade do som é de 342 metros por segundo, significa que o som percorre uma distância de 342 metros num intervalo de tempo de 1 segundo, ok? Poderíamos ter várias outras unidades de velocidade, por exemplo, quilômetros por hora, centímetros por segundo, desde que seja uma unidade de distância sobre uma unidade de tempo, ok? Muito bem, se eu quiser manter a mesma velocidade, se o som percorrer uma distância menor que 342, ele vai levar naturalmente um tempo menor. Se eu dividir a distância ao meio, automaticamente o tempo que ele se levará também será metade. Se eu dobrar a distância, automaticamente o tempo também será dobrado. Perceba que a movimentação que fazemos com a distância, o tempo reflete a mesma movimentação. Se eu multiplicar a distância por 2, o tempo será também multiplicado por 2. Se eu dividir essa distância por 3, o tempo também será dividido por 3, porque eu estou mantendo a mesma velocidade. Isso significa que as grandezas distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. O que acontece com a distância, automaticamente acontecerá com o tempo, ok? Então vamos agora à questão. Em quanto tempo uma pessoa levaria para ouvir um barulho de um trovão que ocorreu a uma distância de 3.420 metros? Ora, se ele leva 342 metros em 1 segundo, se eu multipliquei a distância por 10, automaticamente o tempo também será multiplicado por 10. Se a velocidade do som ele percorre 342 metros em 1 segundo, ele levará para percorrer 3.420 metros o tempo de 10 segundos. 10 segundos é o tempo que o som percorrerá 3.420 metros.